Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula onde eu vou mostrar para vocês o comportamento do mercado financeiro nessas eleições que está chegando na sua reta final. Vem comigo. Então vamos lá? Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Outra coisa importante, pessoal, é que esse vídeo não tem a intenção nenhuma de mostrar em quem que vocês devem votar, tá? Eu vou mostrar para vocês como o mercado tem reagido nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas em relação ao processo eleitoral. E o mais importante, né? Como a gente preparar a nossa carteira independentemente da vitória de A ou B, tá? Os temas dessa aula, eu vou comentar a diferença entre viés, fatos e previsões. Vou falar sobre dados econômicos recentes no Brasil. Eu venho comentando nos meus vídeos que o Brasil pode ser a bola da vez no mercado financeiro mundial. Vou fazer um resumo aqui, que eu gravei uma aula antes do primeiro turno, qual que eram as nossas perspectivas e se isso mudou alguma coisa. Vou falar como é que foi o resultado do primeiro turno e o comportamento da Bolsa. E depois eu vou colocar quais são as minhas expectativas para o Ibovespa logo imediatamente à eleição, no final desse ano e depois também no ano que vem. E também vou dar uns pitacos sobre o comportamento do dólar em virtude do processo eleitoral no Brasil. Bom, primeira coisa, é a relação ao viés, tá? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Todos nós, ou praticamente todos nós, a gente tem o viés político, né? Você gosta disso ou daquilo, mas quando a gente vai investir, a gente tem que esquecer esse viés político nosso, tá? Até algumas pessoas brincam no mercado. Você quer ter razão política ou quer ganhar dinheiro? Se você misturar as duas coisas, você vai ter um resultado muito ruim na sua carteira de investimento, tá? Então assim, a gente tem que ter nosso viés político, né? As nossas digamos assim, as nossas preferências, tudo. Mas na hora de investir, você tem que montar uma carteira para enfrentar os diversos cenários que podem chegar, especialmente quando a gente tem um cenário tão binário como é essa eleição. Ok? Bom, vamos lá. Então, passemos agora para a previsão. Previsão é uma expectativa que a gente pode ter a previsão do tempo, a previsão do PIB, a previsão de inflação. Só que isso, pessoal, pode ou não se confirmar. Mesmo pessoas extremamente gabaritadas podem errar nas suas previsões, tá? Que o Howard Marks escreveu no memo dele recente, né, que são as ilusões do conhecimento, né? A gente acha que sabe aquilo, né? E nessa frase aqui, né, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento, tá? Então, outra coisa, a frase do Nassim Taleb, né? É melhor você não ter mapa do que um mapa errado. Isso é muito importante, tá? E eu venho comentando sempre nas minhas aulas, né, que o ato de investir é sempre repleto de dúvidas. Mesmo eu que estou acompanhando o mercado de perto no dia a dia, eu não sei para que lado um ativo vai caminhar daqui 2 semanas. A gente tem uma expectativa, mas a certeza, isso nunca vai acontecer. Eu vou comprar um pouco mais de renda fixa ou um pouco mais de renda variável. Não existe uma receita de bolo. Você vai ter que tomar a decisão baseada nos fatos, né? O Howard Marks, ele comenta, né? Não existe um timing ideal para a gente investir em determinado ativo. Não dá para saber. O que a gente precisa é saber, tentar identificar em que ciclo, em que fase do ciclo aquele ativo ou aquela economia está. Isso é relativamente
Não é tão fácil a gente acertar o ponto, né, exato, mas dá para a gente saber que ciclo, né? Claramente, por exemplo, o Brasil passou na última década sem crescimento. A gente tem tudo para crescer daqui para frente, né? E ele fala, né? Além de não ter um market time, a gente tem que comprar bons ativos e com boa margem de segurança. O que é margem de segurança? Você comprar um ativo por um preço que você acha que ele vale muito mais, baseado nos fundamentos. Ok? Bom, então, o Howard Marks fala que não tem market time, que a gente precisa comprar bons ativos pagando barato, com boa margem de segurança. Só que para a gente avaliar um ativo, a gente tem que calcular o valor intrínseco desse ativo. O que a gente faz? Fluxo de caixa descontado. A gente pega a previsão de lucros futuros, traz o valor presente descontado a taxa básica e dá o valor intrínseco. Bom, acabei de falar que as previsões podem ou não ser confirmadas. Então, mesmo você fazendo uma análise muito criteriosa, a gente não tem a certeza do futuro. Por isso, pessoal, que o mais indicado é, agora nas eleições, isso é muito imperativo, né? Mas sempre, né? A gente sempre tem que ponderar todos os cenários e diversificar a nossa carteira, tá? Então aqui, a gente tem que ter caixa, dinheiro líquido, tem que ter renda fixa, pré-fixada vinculada à inflação, fundos imobiliários, previdência, ações aqui e fora do país e ativos de proteção, que são o dólar e o ouro, né? Eu sempre escrevo essa frase, né? A gente tem que estar preparado, esperar o melhor, mas estar preparado para o pior, independente do seu viés político. A sua carteira precisa ser montada dessa forma. Bom, passemos então, pessoal, agora nós vamos comentar sobre os dados econômicos recentes do Brasil, que independem da eleição. São fatos, são coisas que já aconteceram e que estão confirmadas. Então, na verdade, os fatos, né, é uma realidade, não tem nada a ver com previsão. Então, a gente vem vendo nos últimos meses um arrefecimento da inflação, do processo inflacionário. Nós chegamos a 2 dígitos, mais de 12% de inflação anual, e aí ela veio caindo, né? Veio caindo em julho, depois caiu em agosto, né? A perspectiva do mercado já começou a cair no Boletim Focus, que é publicado semanalmente. Setembro, mais uma deflação. Então, a inflação no Brasil já atingiu seu pico há 3, 4 meses atrás e começou a desacelerar. Tá? Isso é um ponto. Ah, Marcelo, mas teve a influência da redução do ICMS. Lógico que teve. Tanto sobre os combustíveis como a energia elétrica. Mas isso acaba tendo impacto nas demais referências do processo inflacionário. Isso fez, pessoal, que o Banco Central, que vinha aumentando a taxa de juros desde o ano passado, comecinho do ano passado, que saiu de 2% para 13,75%, na última reunião já ficou estável. Né? Bom, eu venho comentando com vocês que a gente vai fazer um platô aqui, ó, igual a gente fez aqui em 2016, 2015, para depois voltar a cair. Quando vai cair, eu não tenho ideia. Mas, segundo alguns gestores, o mais provável é que aconteça no segundo TRI. Eu já tinha até comentado com vocês num relatório do Itaú. Só que isso aqui, pessoal, é uma previsão. Tá? A expectativa do mercado é que a taxa Selic se mantenha por um tempo estável e depois caia. Porém, pessoal, se tiver um agravamento na crise política do Brasil ou algum agravamento no cenário externo com o aumento da inflação, essa Selic pode voltar a subir. Olha o que aconteceu, por exemplo, aqui ó, em 2014. Ela ficou estável e depois voltou a subir. Isso pode acontecer. Tá? E essa queda de juro, pessoal, ela favorece um monte de ativos no Brasil. Fundos imobiliários, renda fixa, pré-fixada e vinculada à inflação. Favorece a economia como um todo, ou seja, favorece todas as pessoas que produzem no país. Facilita o crédito, porque o juro fica menor. Facilita os investimentos.
E, obviamente, se você cresce a economia, diminui o juro, diminui e aumenta os investimentos, as empresas negociadas em bolsa de valores tendem a ter uma boa valorização. Tá? Costumo falar que a queda de juros é só ruim para os rentistas. O que são os rentistas? São aquelas pessoas que vivem exclusivamente de renda fixa, aquela renda fixa pós-fixada, que não tem muita variação com a Selic, e que hoje está em torno de 13,75. Ok? Bom, então nós comentamos que a inflação no Brasil já teve o pico, está controlado, os juros já teve o pico e deve cair no ano que vem, e o PIB. O PIB do Brasil, né, algumas semanas atrás, o Bank of America elevou o PIB para 2,5% esse ano, né? O Itaú também, e aqui nós já temos hoje um número muito próximo a 3%, entre 2,8% e 3,1%, tá? O PIB desse ano, isso já está praticamente confirmado, no mínimo 2,5%. Tá? Lembrando que nos últimos, aqui de 2011 a 2021, a média do Brasil foi 0,7%, muito pouco, né? Aí veio a pandemia, que a gente caiu 4,1%, ano passado o repique a gente subiu 4,6%, e aqui nós subimos 3%, em torno de 3%. E o PIB do ano que vem vai depender muito do que a gente vai comentar aqui no restante do vídeo. A gente está com uma base boa para ter novamente o crescimento no Brasil. Bom, desemprego. O desemprego caiu para 8,9%. Olha, pessoal, é o menor desemprego aqui, ó, desde 2015. É o menor. Então a gente vem criando empregos desde o fim do clímax da pandemia. E outra coisa importante, com o processo inflacionário e com o aumento do PIB, o governo começou a arrecadar mais. E a relação dívida bruta PIB caiu para menos de 80%. Menos de 80%. Vai ficar em torno de menos 80% no final desse ano. É bom lembrar que ano passado alguns especialistas achavam que essa dívida poderia chegar a 100%. Ou seja, o fiscal de curto prazo está relativamente controlado. O grande problema são a gente pensar nos próximos anos. Outra coisa importante que o Brasil é favorecido em relação a outros países, como a Europa, é que a gente não vai ter crise de energia, né? A gente tem um leque de energias no Brasil, de fontes de energia muito grande no Brasil, hidrelétrica, energia eólica, que já corresponde a 15%, termoelétricas, né? E a gente não depende do gás natural, do leste europeu, então a gente não vai ter isso. Tá? Então essa, pessoal, é a situação econômica do Brasil. Baseado nisso, eu fiz uma aula onde que eu coloquei, será que o Brasil é a bola da vez? Né? E por que eu comentei isso? Porque, além dos dados que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem que estudar os ciclos dos ativos, como o Howard Marks sugere no livro dele, que é uma coisa muito importante. Tá? Então aqui eu fiz uma correlação entre os índices americanos nos últimos 10, 12, 15 anos, mais ou menos, né, de 2007 a 2022, tá, 15 anos, e fiz essa correlação. Então o que a gente vê? Teve lá a crise de 2008, tanto nos Estados Unidos como no Brasil caíram, os Estados Unidos essa linha azul, o Brasil essa linha laranja, né? E aí a gente veio recuperando. Quando aconteceu em 2013, aconteceu o decoupling, que é uma dissociação. Lá nos Estados Unidos conseguiu seguindo forte, com todos os solavantes da pandemia, tudo, mas seguiu em alta e nós continuamos em queda. Tá? E isso tudo aconteceu, pessoal, por causa do baixo crescimento do Brasil. Né? Se vocês notarem, 2013 foi quando o governo da presidente Dilma tomou uma série de medidas anti-mercado, que aumentou a inflação e derrubou os mercados. Lembrando, pessoal, que o mercado é aético, né? Esse aético, ele nem existe, né? É assim, ele não quer saber se o governo é de A ou B. O que ele quer saber é se as condições de mercado são favoráveis ao crescimento das empresas. Tá?
Bom, e aí, pessoal, aqui fica bem claro, né? Enquanto as bolsas americanas bateram recordes sobre recordes, o ETF Brasil negociado nos Estados Unidos, que em 2008 bateu $100, hoje ele está negociado por volta de 32, 33. Tá? Ele está negociado aí muito menos, né? Para ele voltar lá, a bolsa ainda tem que subir 200% em dólares. Então a bolsa brasileira ela está muito atrasada em relação às bolsas americanas. Tá? Outro fator importante, olha aqui pessoal, de 2002 a 2008 a bolsa brasileira subiu quase 800%. Quase 800%. Quem estava governando aqui? O governo Lula. Tá? Então assim, a gente vê que o mercado ele pode subir muito ou cair muito, independente de quem está lá, se é esquerda ou de direita. Vai depender muito da conjuntura mundial e do desempenho da economia e das empresas. Tá? Aqui, por exemplo, desde o impeachment da Dilma, a bolsa saiu de 37 para 131 mil pontos. E tem muito mais espaço para subir de acordo com a evolução da economia. Porque a bolsa nada mais é um conjunto de empresas, das principais empresas de um país, que se elas crescem, se os lucros crescem, o valuation dessas empresas vão crescer. Tá? E aí, pessoal, nesse ano aconteceu o decoupling ao contrário. Ao contrário. Enquanto as bolsas americanas fizeram máxima lá em janeiro desse ano e depois começaram a recuar forte, olha aqui, quando eu fiz esse gráfico, Dow Jones estava caindo nos últimos 12 meses que quase 15%, o S&P quase 20%. Se você colocar só 2022, essa queda é maior, é os últimos 12 meses. Enquanto tanto o ETF Brasil como o do Ibovespa subindo. Então, aquele decoupling que aconteceu na década passada inverteu agora. Ah, Marcelo, vai continuar? Não sei. Tem tudo para continuar, mas vai depender do cenário externo. Se o cenário externo afundar, não tem jeito, a gente vai acabar afundando. E também do resultado das eleições e principalmente, pessoal, do resultado da condução da política econômica. Independente de A ou B ganhar, se o próximo ministro da Economia levar a economia brasileira para o caminho certo, nós podemos ter um grande desempenho dos ativos brasileiros. Outra coisa que favorece muito o Brasil em relação aos Estados Unidos é essa correlação inversa entre commodities e empresas de tecnologia. A gente percebe que na última década as empresas de tecnologia tiveram um boom e as commodities caíram. Agora a gente está vendo as commodities em alta e as empresas de tecnologia cair. O Brasil, o Ibov, ele tem muito mais commodities, empresas tradicionais como banco, do que tecnologia. Então é mais um fator que o Brasil pode ter um desempenho superior às bolsas internacionais. E a outra coisa, isso aqui é um relatório que o Rafael da Levante fez, e tem vários outros estudos na internet, né, falando que a bolsa brasileira está com um PL, relação preço-lucro, de em torno de 6, que é muito baixa. Só para vocês terem uma noção, a média histórica gira em torno de 11 a 12. Ok? Então, pessoal, eu falei para vocês, além dos dados econômicos, falei dos ciclos, dos ativos, e o que mais? É o otimismo dos agentes de mercado. Eu sempre estou lendo a opinião de gestores, de bancos, de analistas independentes, e a gente vê claramente que eles têm um otimismo muito maior com o Brasil do que com as bolsas americanas. Tá? Então isso favorece, porque na verdade o preço de mercado é um conjunto de opiniões. Isso favorece o Brasil. Bom, aqui eu falei as coisas boas que estão acontecendo. O que pode afetar o Brasil crescer e a bolsa brasileira ter um bom desempenho? Primeiro é o impacto eleitoral, que ele pode ser de curtíssimo prazo, como na segunda-feira pós-eleição, pode ser nos primeiros meses, como pode ser em alguns anos, como a gente já mostrou aqui no começo da aula. Tá? Então a eleição imediatamente vai ter impacto
e depois a condução da política econômica. E principalmente, pessoal, o déficit fiscal. A gente vai ver mais para frente na aula, que a gente precisa fazer a reforma administrativa e a reforma tributária para destravar o crescimento no Brasil. E, obviamente, tudo que está acontecendo no mundo, conflito, processo inflacionário, tudo isso vai interferir aqui no Brasil. Tá? Então, vocês poderiam me perguntar, Marcelo, você vê mais oportunidade ou mais armadilha de mercado? Eu, particularmente, estou otimista. Eu acho que o processo eleitoral ele é fundamental para dar esse start na Bolsa Brasileira, e depois o que vai mandar aqui no Brasil, exceto o cenário externo, vai ser a condução da política econômica. Por isso eu estou otimista, especialmente com longo prazo, vejo muita oportunidade, mas sem exagerar, sem queimar totalmente o caixa e fazendo uma grande seleção de ativos. Eu, particularmente, em virtude do processo eleitoral, não foi nessa semana, já nos últimos meses, eu transformei a minha carteira de ações em ações mais estáveis, ações mais de valuation, ações que vão continuar ganhando dinheiro independentemente de quem vai ganhar. Aquelas empresas que estão começando agora, empresas em situações de turnaround, que estão querendo voltar para um caminho positivo, essas eu tenho evitado no atual momento. Pode ser que mais para frente, se a economia caminhar no caminho certo, eu vou reatualizar essa carteira minha. Tá? Então, resumo sobre o momento favorável para o Brasil. Fatos: os dados econômicos no Brasil são importantes. Isso aqui eu mostrei para vocês, pessoal, são fatos de domínio público. Vocês podem pesquisar na internet. Tá? Porque o que a gente vê hoje muito, com as mídias polarizadas entre o candidato A e B, eles acabam colocando só o que interessa, né? Então, o que eu coloquei para vocês aqui são fatos sem viés político, são coisas que estão acontecendo. Ciclos econômicos de juros e inflação, também. Mostrei claramente para vocês. Ciclo dos ativos da Bolsa Americana e da Bolsa aqui no Brasil. Essa é a correlação inversa entre tecnologia e commodities. Tá? Só que tudo isso vai depender muito do pós-eleição imediato e principalmente da condução da política econômica a partir de 2023. Tá? Mais uma vez, a diversificação é uma decisão muito acertada nesse momento. Bom, passemos então, pessoal, na aula que eu gravei aqui, antes do primeiro turno, qual que era a minha visão quase um mês atrás, e a gente vai comentar se isso mudou ou não. Bom, então a gente tinha os 4 principais candidatos, né, tanto de esquerda como de direita, de centro, que eu comentava, né, qual que vai ser o caminho do Brasil? Continuar mais tendendo para a direita ou vamos voltar para a esquerda? E eu comentava que o mais importante, que o mercado naquela época estava vendo um caminho para o centro dos principais candidatos. Tá? Tudo que a gente vai comentar eram previsões. A gente não tinha certeza, a gente não tinha fatos. Tá? Aquilo que eu comentei, o mercado ele é apolítico, ele pode crescer tanto no governo de direita como no governo de esquerda, e ele não tem preocupação com a ética. Ele quer saber, independente do histórico, do passado do candidato, se ele tomar medidas acertadas, o mercado vai subir em virtude do crescimento do país e das empresas. Tá? Bom, então eu mostrei para vocês naquela época um estudo do Bank of America que foi replicada pelo Daniel no canal Dicas de hoje. Tá? Então eu vou falar um resumo aqui para vocês. Qual que era a visão desse banco americano sobre as eleições no Brasil. Primeiro ele colocou que o próximo presidente ele vai ter que lidar com esse problema aqui do aumento de gastos que aconteceu nesse ano. Tanto pelo aumento do Auxílio Brasil, como pela redução
dos impostos nos combustíveis, aumento de judiciário e outras coisas. Então, esse aumento de gasto, ele vai precisar ser encaixado no orçamento do ano que vem, tá? E outra coisa que o Bank of America colocou, essa é a opinião deles, né? Que o Brasil precisa ter 3 pilares: aumentar o crescimento, porque o crescimento foi muito ruim, eu mostrei para vocês, 0,7 nos últimos 10 anos, de 2011 a 2021. Ele vai ter que preocupar com a inflação, não pode o governo começar a aumentar muitos gastos, que isso acaba gerando inflação, e aumentar a credibilidade através do risco fiscal. Então, se o próximo presidente tiver cuidado com essas 3 questões, o Brasil voltará a crescer de maneira sustentável. E isso é o mais importante. O que a gente quer aqui, pessoal, é crescer 4,5, agora 3, ano que vem mais 2 a 3 e assim por diante. Certo? E não é só o Bank of America. O Itaú recentemente fez um relatório falando a mesma coisa. O PIB do Brasil, elevou o PIB do Brasil desse ano e de 2023, mas vai depender do quadro fiscal. Tá? Outra coisa que o próximo presidente ele vai ter que lidar é com o teto fiscal que foi feito no governo Temer. Que você pegava o gasto de um ano, somava a inflação, era o limite máximo que podia gastar. O problema é que veio a pandemia, que não estava planejada quando foi feito o teto, e esse gasto superou o teto nos últimos 2 anos. E outro problema que a gente tem no Brasil é o seguinte: as despesas obrigatórias no Brasil, que é o azul mais escuro, ela praticamente pega quase todo o orçamento do governo federal. Essa despesa discricionária é o que o governo federal consegue mexer. E a gente vai ver aqui, ó, que o amarelinho é o teto, né? Que a gente superou o teto já em 2022. Então, assim, é o que a gente tem visto no mercado, nas publicações, é que o próximo ministro da Economia vai ter que rever esse teto e criar uma nova âncora fiscal. Se essa âncora fiscal, independente do candidato A ou B, for crível para o mercado passa a ter credibilidade naquele governo. Tá? E aqui, pessoal, o Bank of America, esse aqui estavam os 4 candidatos, porque era antes do primeiro turno, ele comentando de acordo com os programas dos candidatos. Por exemplo, reforma tributária, ambos vão fazer. A gente não sabe o que vai ser feito, mas ambos querem fazer. Reforma administrativa, Lula não quer fazer, o Bolsonaro quer fazer. Lembrando que para o mercado, essas 2 reformas são muito importantes. Revisão do teto de gastos. Reforma trabalhista que foi feita lá em 2016, 2017. O Lula quer rever essa reforma trabalhista. Privatização, o Lula não quer fazer e o governo do Bolsonaro está querendo fazer. Tá? Então, assim, o que acontece? O governo que está aí, o atual, a gente já sabe qual que é a condução da política econômica. O próximo governo, se mudar, a gente pode ter surpresas positivas ou surpresas negativas. Vai depender muito da execução da política econômica. Tá? E aí o Bank of America, em virtude disso que eu acabei de falar para vocês, ele fez uma expectativa do PIB, inflação, Selic, dólar. Esse CDS é um seguro Brasil, que eu não vou entrar em detalhes. Qual que é os juros do Tesouro Inflação e do Ibovespa para os próximos 2 anos. Tá? Ele criou o Bank of America, nesse relatório, 3 cenários para o Brasil. Um cenário muito bom, um cenário neutro e um cenário ruim. Qual que é o cenário muito bom? Um resultado positivo do ponto de vista eleitoral que vai levar às reformas, incluindo a administrativa e a reforma tributária. E que esse governo tenha um forte apoio do Congresso e Senado para aprovação dessas reformas. Tá? Isso aqui, pessoal, antes do primeiro turno. Essa era a opinião do Bank of America.
Tá? E aí, pessoal, eu vou mostrar muito isso aqui para vocês, não vou falar tudo de uma vez, mas olha lá. Então, crescimento. No melhor cenário, a gente cresceria acima de 3%. No pior cenário, a gente não cresceria, teria retração do PIB. Inflação, no melhor cenário, seria controlada, aqui voltaria a aumentar. Selic, se a inflação está controlada, a Selic iria 6,5%, aqui 16%. Dólar, no melhor cenário, por volta de 4%, aqui 7,5%. Se viesse aumentar, obviamente, nesse cenário pior, o Tesouro Inflação pagaria inflação mais 7,3% e a Bolsa poderia ir a 95 a 105 mil ou de 150 a 175 mil. Então, pessoal, são cenários binários. Aqui, eles não colocam se é a vitória do A ou B. Eles colocam a condução da política econômica que pode levar a um bull market, a um bear market ou um neutral, né? Só para vocês terem uma noção disso, pessoal, no pregão de quase um mês atrás, a Bolsa abriu em queda, porque as pesquisas mostravam a vitória do Lula no primeiro turno. Só que, por volta lá de 11 horas da manhã, teve uma reunião do Lula com outros presidenciáveis, incluindo o Henrique Meirelles, e o mercado ficou naquela expectativa que talvez o Henrique Meirelles seria o novo primeiro-ministro, o novo ministro da Economia no governo Lula. A Bolsa simplesmente subiu fortemente aqui, de 108 para 113. Então, pessoal, isso aqui é para vocês entenderem que muito mais importante do que o presidente eleito vai ser quem vai conduzir a economia. No caso do Bolsonaro, a gente já sabe que provavelmente será o Guedes. Agora, no governo Lula, quem será? Vai ser o Henrique Meirelles? Beleza, o mercado vai topar e vai receber bem. Aí, se voltar algum ministro antigo do governo Dilma, o mercado vai reagir muito mal. Tá? Bom, então eu coloquei minha opinião na véspera do primeiro turno, qual que seria o melhor cenário, na minha visão, pensando no mercado financeiro. Eleições tranquilas, sem grandes problemas. O anúncio da equipe econômica e que o mercado goste. Boa expectativa fiscal para os próximos anos, incluindo a reforma tributária e administrativa e apoio do Congresso. Isso seria o melhor cenário, independente de A ou B. Lembrando que, pessoal, a independência do Banco Central, uma coisa que foi conquistada recentemente, isso é muito importante, porque hoje o próximo presidente ele não tem controle direto sobre o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central ele vai ser mudado daqui 2 anos. Tá? Então isso é uma coisa, isso é uma âncora que a gente teve muito importante. E eu coloquei na véspera do primeiro turno que o grande problema nosso seria um terceiro turno. O que é esse terceiro turno? Que eu vi pela primeira vez numa carta do gestor principal da Verde, que é o Luiz Stuttberger, que ele colocava. Seria uma vitória apertada de um ou outro candidato e que aquilo gerasse muito problema de essa eleição foi roubada, essa eleição teve problema, que não sei o quê, e isso levaria a um caos no Brasil no curto prazo e seria muito ruim. Tá? Bom, então essas eram as previsões antes do primeiro turno. Daí, pessoal, a gente teve a eleição do primeiro turno. E aí foi a primeira surpresa positiva de acordo com os mercados. Tá? Na véspera do primeiro turno, pessoal, vários institutos de pesquisa, entre os principais, os mais conhecidos, davam uma diferença de 14 pontos percentuais entre o Lula e o Bolsonaro. E na realidade ficou em torno de 5%. Ou seja, os institutos erraram pesadamente. Né? Outra coisa importante, pessoal, foi que o Brasil
ficou dividido não só do ponto de vista percentual, como também de regiões. A gente vê claramente que o Lula ganhou no Norte e Nordeste, como regiões, e aqui no Centro-Oeste, Sudeste e no Sul, o Bolsonaro ganhou, né? Outra coisa importante, pessoal, lembre-se daquele relatório do BOFA. Ele falava que o próximo presidente, para emplacar as reformas, teria que ter o apoio da Câmara e do Senado. E o que aconteceu, pessoal, foi que houve um aumento significativo da centro-direita no Congresso. Já tinha o domínio, né? Mas agora aumentou, tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara como aqui no Senado. Tá? Então, teoricamente, por esse resultado, o governo Bolsonaro teria uma maior governabilidade a partir do ano que vem. Tá? Então, resultado do primeiro turno: menor diferença, ampla vantagem no Congresso da centro-direita, tá? E também vantagem da centro-direita nos estados, especialmente do Sul. Tá? Isso aqui, pessoal, não é viés, isso é coisa que já aconteceu. Basta vocês reverem aí os governadores que foram eleitos e também senadores e deputados federais. Bom, e aí o que aconteceu? O mercado viu, opa, então, com esse Congresso, um menor risco de uma guinada muito pesada à esquerda, como aconteceu na Argentina, na Venezuela, e menor risco fiscal. Então, pessoal, aconteceu isso na segunda-feira, após a eleição. O Ibovespa subiu 5% e o EWZ, que é o ETF Brasil negociado nos Estados Unidos, subiu 10%. Marcelo, por que lá subiu mais que aqui? Porque o dólar despencou naquele dia, caiu quase 5%. Tá? Então perceba, pessoal, que o mercado está reagindo de acordo com os fatos que estão acontecendo. Tá? E aí o mercado financeiro, com aquela alta da segunda-feira, ele, pensou, esse cenário de um cenário muito ruim foi praticamente anulado. Ou a gente vai ter o cenário melhor, ou o cenário neutro. Eu tenho minhas dúvidas ainda, tá? Mas o mercado, naquele momento, sinalizou isso. Tá? Bom, passemos então, agora que é o mais importante, como é que foi essas semanas entre o primeiro e o segundo turno e o que a gente espera após o resultado da eleição no próximo dia 30. Tá? Então aqui, pessoal, eu mostrei aquela segunda-feira que aconteceu nessa setinha aqui e claramente o Ibov e o EWZ tiveram um desempenho muito bom. Subiram quase 10%. Tá? E o dólar ficou estável com um viés de queda, caiu um pouquinho. Isso foi o que aconteceu nas últimas semanas. Tá? Marcelo, o que subiu no Brasil nessas últimas 3 semanas após o primeiro turno? Principalmente as estatais. Petro, Banco do Brasil. Petro subiu quase 20%, Banco do Brasil 10%. Por que disso, pessoal? Porque é só vocês compararem o desempenho como empresa da Petrobras e do Banco do Brasil de 2016 para cá e o desempenho dessas empresas no governo Dilma. Se você fizer essa comparação, você vai ver. Porque o mercado, ele acha que atualmente essas empresas têm um melhor comando e um melhor desempenho. Tá? É bem verdade, pessoal, que depois do que aconteceu com as estatais de 2010 a 2016, foram criadas uma série de leis que impedem uma ingerência maior sobre essas empresas. Tá? Mas aqui é reflexo do mercado. O mercado, em virtude do crescimento do Bolsonaro, ele apostou mais nas estatais. E aí as empresas que vinham tendo um bom desempenho, como as educacionais e as empresas de varejo, elas tiveram um desempenho ruim. Tá? Olha, por exemplo, a Cogna. Ela vinha subindo, que é a maior empresa de educação do Brasil, de faculdades e ensino médio e fundamental. Ela vinha subindo fortemente, porque o Lula era o favorito, e aí, da eleição para cá, a Cogna cedeu pelo
menor chance do Lula ganhar em relação ao fim do primeiro turno. Tá? Bom, Ibovespa. O Ibovespa, ele subiu fortemente, que foi esse dia, no pós-eleição imediato, subiu mais um pouquinho, recuou, que eu já mostrei nos vídeos de atualização, que isso chama-se pullback, e na semana passada subiu fortemente, 5 dias, em virtude que o Bolsonaro estava tirando a diferença em relação ao Lula. Tá? Inclusive, na sexta-feira passada, eu fiz uma projeção que essa pernada de alta do Ibovespa, ela estaria perto do fim. Por quê? Estava próximo dessa resistência em 121 mil pontos e também na projeção de Fibonacci, que poderia chegar a 124. Eu até comentei, a gente tem um espaço para subir nessa semana que eu estou falando, que é no dia 25/10, porém, a gente estava próximo de atingir o topo no índice Bovespa. Né? E eu comentei claramente, o título foi volatilidade, aumento da volatilidade. E olha o que aconteceu no dia de ontem. Né? A bolsa caiu fortemente, as bolsas chinesas caíram também, mas as americanas não caíram. Tá? Então foi uma coisa muito intrínseca do Brasil. A gente teve uma queda do Ibovespa de mais de 3%. E essa queda, pessoal, ela foi baseada muito, principalmente no Banco do Brasil e Petrobras, nas estatais. Tá? Olha o valor de mercado que essas empresas caíram. E por que disso, pessoal? Porque a gente assistiu cenas lamentáveis no final de semana, né? Do ex-deputado federal Roberto Jefferson, né? Um episódio sem lógica, né? E que até o Brasil Journal colocou, né? Que ele atirou na viatura, mas acertou a bolsa. Então aqui, essa queda de ontem, eu vi 3 motivos. Primeiro, que já estava esticado. Segundo, que as bolsas chinesas caíram. E o mais importante, na minha opinião, foi esse episódio do Roberto Jefferson. Então, pessoal, a volatilidade vai continuar até uma definição das eleições. Tá? O decoupling. O Brasil melhor do que os Estados Unidos. Eu acho que continua. Vai ter períodos pontuais como de ontem, onde as bolsas americanas subiram um pouco e aí que caiu forte. Mas o que a gente está falando é de médio e longo prazo. Então esse decoupling pode continuar a depender dessas duas variáveis. Porque a gente tem que entender, pessoal, que o Brasil ele não é uma ilha. Se o cenário externo piorar muito, o Brasil pode ser afetado. Agora, uma coisa que eu venho comentando nas atualizações semanais é que parece que o pior do cenário externo ele está passando. Né? Pode ser que a gente tenha um final de ano bom para os mercados financeiros, exceto se tivermos algum agravamento no conflito no leste europeu. Tá? Então eu fiz esse esquema aqui para mostrar para vocês o que eu espero para essa semana, para a semana que vem, pós a eleição imediato, para o final de ano e depois para 2023. Isso aqui, pessoal, são expectativas que podem ou não ser concretizadas. Vamos lá. Então, pessoal, no pré-eleição, a gente mostrou para vocês que a bolsa estava aqui, oscilando entre 108 e 114 mil pontos. Resultado positivo do primeiro turno, de acordo com a opinião dos vários agentes do mercado, rompeu os 114, fez o pullback, bateu nos 121 mil pontos e ontem caiu fortemente. Tá? Então isso foi o que aconteceu. Eu imagino, pessoal, que a gente vai ficar essa semana entre 121 mil pontos e 114 mil pontos. É tipo assim, o mercado vai ficar em stand-by. Obviamente, pelos comentários que eu já mostrei para vocês, se houver um encurtamento entre o Lula e o Bolsonaro nas pesquisas, a gente vai tender a ficar mais perto dos 121 mil pontos. Se a diferença aumentar, a gente vai ficar perto de 114 mil pontos. Essa é a minha expectativa para essa semana.
Estou gravando agora no dia 25 por volta do 25 de outubro por volta do meio-dia. Essa é a minha expectativa. Bom, Marcelo, qual que é a sua expectativa para a próxima segunda-feira? Acho, pessoal, que a gente vai ter uma volatilidade extrema, tá? Se o Bolsonaro ganhar na segunda-feira, o mercado vai reagir muito bem. Se o Lula ganhar, o mercado vai reagir mal na segunda-feira. Então, assim, quanto mais perto desse patamar de 121 mil pontos a Bolsa tiver, então a gente vai... se o Bolsonaro ganhar, se a gente tiver aqui 121 mil pontos, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai subir pouco, porque já estava precificado aquilo. Se a gente estiver perto dos 114, a gente vai subir muito. E o Lula a mesma coisa. Se o Lula ganhar, se a gente estiver perto dos 121, a gente vai cair forte. Se a gente perto dos 114, a gente vai cair, mas com menor intensidade. Ou seja, a segunda-feira vai depender muito de que patamar a gente vai fechar. Ou perto dos 121 ou perto dos 114. Bom, Bolsonaro ganhando, eu acho que a Bolsa, nunca em linha reta, em zigue-zague, vai caminhar em relação ao topo histórico. Especialmente se o cenário externo ser favorável a isso. E ano que vem, se a gente caminhar com a política econômica correta, com as reformas, a Bolsa possivelmente superará os 131 mil pontos e vai caminhar para 150, 175 mil pontos, como o Bofa comentou. Tá? Bom, e se o Lula ganhar? Vai depender muito da sinalização da política econômica. Se, logo após a eleição, tiver indicação do Henrique Meirelles, por exemplo, aquela queda num primeiro momento, ela vai ser revertida para alta. Porque eu acho que o mercado vai dar o benefício da dúvida para o candidato Lula. E a gente também pode ter um bom desempenho se a sinalização do próximo governo Lula for em direção às reformas comentadas. E ano que vem vai depender também não só da expectativa, como a execução do próximo governo. Tá? Bom, uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: percebam que pelo relatório do Bofa e pelos os aspectos já comentados, a Bolsa ela tem menos espaço para cair do que espaço para subir. Ou seja, que a gente fala de hoje, hoje perto de 121 nem tanto, mas quando estava ali 108, 110, era um bom patamar para a gente entrar. Porque a expectativa de subida é maior do que de cair. Tá? Bom, então essas são as minhas expectativas. Não tem nenhum tipo de certeza. Eu externei a minha opinião em relação ao que o comportamento do mercado nas últimas semanas. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou comentar sobre o dólar. Bom, se o Ibovespa é difícil prever, imagina o dólar, né? Bom, mas na semana passada o dólar recuou forte. Ontem, como a bolsa caiu, o dólar subiu fortemente. Saiu em torno de 5,17 para mais de 5,30. Então a volatilidade vai continuar no mercado de câmbio, né? Lembrando que o dólar lá fora ele está muito forte. É o maior patamar em 20 anos. Não só quanto o Brasil, mas quanto todas as moedas. O dólar index, né, que é o dólar frente ao euro, iene, libra, esterlina, ele está nesse patamar mais alto em 20 anos. Tá? Aqui eu já listei, para quem me segue, isso aqui várias vezes, né, que estão os fatores de alta e os fatores de queda. Tá? Eu acho que no curto prazo esses fatores de alta serão preponderantes. E no cenário positivo para a economia brasileira, os fatores de queda vão prevalecer. Tá? Então aqui, pessoal, olha aqui. Olha tanto que o dólar ele tem um range de oscilação muito maior do que o Ibov. Ele pode ir de 4 a 7,5. 4 a 7,5. Se um cenário positivo a negativo. Tá?
Então, eu vinha comentando com vocês que o dólar no Brasil, ele estava travado aqui entre 5 e 5,50, que perto de 5,50 estava mais para venda, perto de 5 ele está mais para compra. Continua com essa opinião nessa semana. Semana que vem, no pós-eleição, eu acho que o dólar vai caminhar para um dos lados. Se o Bolsonaro ganhar, o dólar tende a perder os R$5. E se o Lula ganhar no primeiro momento, esse dólar vai superar os 5,50. Depois, pessoal, do pós-eleição imediato, o dólar vai caminhar para a condução da política econômica. Se for para o caminho certo, o dólar tende a buscar 4,60 e depois 4,22, que seria um preço mais justo, tá? Ou romper aqui 5,50, 5,86 e caminhar aquele 7,5. Então o dólar, pessoal, eu vejo muita oscilação no dólar nesse final de ano. E não dá para saber o caminho, se vai ser para cima ou para baixo, vai depender muito do resultado da eleição e principalmente da política econômica. Então tá aqui, pessoal, fiz o mesmo gráfico que eu fiz da bolsa para vocês. O dólar está aqui girando, tá? Eu acho que num primeiro momento o Bolsonaro ganhando, o dólar vai para baixo, menos de 5. E num cenário inicial do governo Lula, ele vai romper esses 5,50. E se ele vai continuar em alta ou cair, vai depender muito do anúncio da equipe econômica e dos projetos de governo para o próximo ano. Tá? Moral da história, pessoal. Eu acho que quem não tem dólar em carteira, vale a pena colocar uma exposição, tanto do dólar propriamente dito, como empresas dolarizadas, ou mesmo investimento no exterior. Tá? Talvez aqui seja o mais importante, pessoal, independente do viés político, independente do que eu comentei aqui, independente dos fatos, independente da visão do BOFA, o que a gente tem que ter é um portfólio que vá enfrentar todos os cenários possíveis comentados. Isso é o mais importante, tá? Então, pessoal, para finalizar essa aula, tá? A gente tem que o PIB pode crescer forte. Então a gente tem que apostar nas empresas, bolsa de valores. A inflação pode cair fortemente. A gente tem que ter a inflação pode cair e a Selic também. A gente tem que ter pré-fixado. Ah, mas a inflação, Marcelo, pode subir. A gente tem que ter títulos vinculados à inflação. Ah, Marcelo, mas a Selic pode subir. A gente tem que ter títulos pós-fixados. Tá? Ah, o dólar, Marcelo, ele pode ir a 7,5. A gente tem que ter dólar em carteira. A gente tem que ter bolsa, porque a bolsa pode ir no range de 95 a 175. Ou seja, ela pode cair menos do que a possibilidade de subir. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Momentos difíceis, né? A gente está vivendo. Vai ser uma semana de extrema volatilidade. A segunda-feira que vem, provavelmente, o mercado vai andar para um dos lados, tanto o Ibov como o dólar, eu não tenho dúvida disso. E depois, o caminho no pós-segunda vai depender muito, né, de uma eventual vitória do Lula, da sinalização da política econômica. Tá? Então, pessoal, boa semana a todos, boa eleição e que segunda-feira a gente tenha um resultado que leve o Brasil para o caminho certo e principalmente a condução da política econômica. Um abraço a todos e até a próxima.